Boa noite, nós estamos iniciando agora mais um Ideias da Aldeia, trazendo hoje o Márcio Araújo, gerente da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Seja bem-vindo, Márcio, aqui aos estúdios da TV Aldeia. Obrigado, agradeço o espaço. Márcio, eu queria começar te perguntando que lei é essa? Que lei é essa, quando é que ela foi criada e a quem especificamente ela beneficia? Essa lei, ela foi uma lei criada pelo então ex-deputado Sérgio Taboada. Só que ele criou e aí não botou em prática. Ela ficou engavetada durante mais ou menos uns 10 anos. E aí só em 99, no primeiro mandato do Jorge, que se reuniu artistas, esportistas e concretizaram a discussão em cima dela, em cima das demandas que haviam em todo o estado, tanto na área do esporte quanto na área da cultura. E em 99 ela foi assinada pelo governador e aí em 2000 ela veio se efetivar. E aí nós temos aí desde 2000 que ela vem aí gradativamente crescendo, procurando atender. No primeiro ano atendeu aí cerca de 15 municípios, no segundo ano já chegou a atender 20 municípios. E aí há 2 anos seguidos que a gente vem conseguindo, tanto na área do esporte quanto na área da cultura, contemplar todos os municípios. Todos os 22 municípios são atendidos pela lei de incentivo. A gente avalia de que a lei de incentivo é uma política que chega em todos os municípios. Pode até chegar a outra política, não chega, mas que a lei de incentivo chega. Isso é uma coisa identificada em todos os seminários que a gente faz, esclarecendo de que forma funciona, de que forma ela acontece, quais são os critérios. E, numericamente, ela é a Lei 1288/99. Então, é isso. Chega simultaneamente em todos os municípios. É uma das ações assim, públicas que imediatamente já chega em 22 cidades. Isso fica bem identificado, principalmente nos seminários que a gente realiza em todos os municípios. Quando a gente abre o edital, a gente faz um seminário esclarecendo de que forma funciona, o que as pessoas têm que fazer para terem seus projetos dentro de todas as regras. E o que mais as pessoas falam é de que a lei de incentivo é uma das políticas que efetivamente chega todo ano em todo município. Você falou uma coisa interessante aí, que vocês fazem seminários e que explicam como é que a lei funciona. Como é que a lei funciona? A lei, todo ano, ela tem que iniciar e terminar no ano corrente. As pessoas têm que apresentarem, executarem e prestarem conta no ano corrente da lei. Então, cada ano abre um edital, as pessoas apresentam um projeto de acordo com o formulário padrão que a gente disponibiliza para as pessoas. E aí, a partir daí, há uma avaliação desses projetos. Em caso de aprovação, assina-se um termo de compromisso entre o proponente, que é a pessoa que apresentou o projeto, e o governo do estado. Assina-se um termo de compromisso entre o proponente e o governo do estado. A pessoa recebe um certificado de aprovação, dizendo que recebeu, que o seu projeto foi aprovado. E aí, após isso, ela solicita um bônus para a Secretaria de Esporte. E a gente entrega o bônus para a pessoa que teve o projeto aprovado. E essa pessoa vai atrás dos empresários. E aí troca-se o bônus por dinheiro. O proponente é que busca o patrocínio. Isso, as pessoas que... Isso, o proponente é o que faz a negociação entre o empresário e essa negociação é feita diretamente à Secretaria de Esporte, não tem nenhuma intervenção dentro disso. E aí troca-se o bônus, ele dá o bônus para o empresário e o empresário, na hora que vai pagar o ICMS, tem aquele valor que ele deu para a pessoa, todo descontado, abatido no valor que ele vai pagar do ICMS do Estado. Você falou que a lei é de incentivo à cultura e ao esporte, mas os 2 primeiros anos era feito por uma única comissão, é isso?
Agora Isso. tem uma divisão, como é que funciona essa divisão entre cultura e esporte hoje? Nesse segundo mandato, antes havia a Fundação Elias Mansur. Dentro da Fundação Elias Mansur havia um departamento de desporto. Lá era que cuidava de todo o esporte. Não tinha secretaria, então. Isso, todo o esporte em todo o estado. E aí ficou identificado de que precisaria de uma estrutura maior de governo para cuidar de todas as atividades na área do esporte. Então criou-se uma Secretaria de Esporte. E aí, junto com essa criação, levou todas as ações que existiam dentro da Fundação Elias Mansur para a Secretaria de Esporte. A lei de incentivo à cultura e ao desporto é uma lei só. Então, o que se fez? Só criou um edital para o esporte e um edital para a cultura. A parte da cultura, a Fundação Elias Mansur cuida ainda, e a parte do esporte ficou a critério da Secretaria de Esporte. Mas ainda continua a mesma lei, e o que se tem são 2 editais diferentes, cada em cada secretaria. E sobre... vocês acompanham a execução dos projetos e tal. Você tem uma ideia assim, do retorno social que a lei de incentivo ao esporte traz para a sociedade? A lei de incentivo financia as ideias, sonhos das pessoas, de acordo com cada realidade. A pessoa sonha, ela sabe de que forma tem que acontecer no bairro dela, no seringal dela, em todos os lugares. As pessoas sabem efetivamente de que forma tem que acontecer as coisas. E aí o que a gente faz? A gente financia ideias, financia sonhos, financia de acordo com a realidade de cada um e com a realidade do seu dia a dia, do seu cotidiano. E valores, Márcio, sobre valores. Você tem ideia de quanto já foi movimentado nesses 4 anos? Quanto é que movimenta ano a ano? Tem aumentado essa participação dos empresários? Desde do primeiro ano, a lei de incentivo movimenta 1 milhão por ano, né? Entre cultura e esporte. Cultura e esporte. Ocorreu uma divisão, quando foi, então ficou R$600 mil para a cultura e 400 mil para o esporte. O ano de 2003, na Secretaria de Esporte, nós tivemos uma demanda aí de 199 projetos apresentados. 2003, isso. Isso. E em valores, R$1.300.000 em projetos apresentados. Nós conseguimos ainda aí aprovar 99 projetos com esses 400 mil. E esse ano a gente teve a quantidade de 180 projetos apresentados neste ano. 2004. Isso, em 2004. R$1.256.000 em projetos apresentados, e a gente conseguiu ainda contemplar 96 projetos. A gente conseguiu também, contemplando todos os municípios, contemplando seringais, a gente procura, de uma forma bem qualitativa, atender o maior número de pessoas, o maior número de comunidades, o maior número de entidades. A gente procura sempre, na hora da avaliação, fazer esse tipo de coisa e esse tipo de ponderação. Olha só, você falou 2 coisas que me chamaram a atenção. Uma que foi 600 mil para a cultura e 400 para o esporte. Que divisão é essa? Por que é mais para uma e menos para outra? Demanda, o que ficou assim bem claro nos anos anteriores era que tinha muito mais projetos apresentados na área de esporte do que na área de cultura, do que na área de esporte. É claro que existem demandas tanto na área da cultura quanto na área do esporte que têm ainda que serem supridas, né? Mas que ficou identificado de que tinha muito mais projetos na área de cultura do que na área de esporte. Mas a intenção da gente, identificado aí nesses 2 anos que a gente está à frente da Lei de Incentivo ao Esporte, é que a gente possa fazer uma discussão para que a gente tente aumentar esse recurso, porque chegou uma fase de que estão ficando muitos projetos fora, muitos projetos bons, ideias boas, entidades que poderiam ser contempladas não estão sendo contempladas.
Então a gente quer aí, de alguma forma, procurar a gente tentar contemplar o maior número de pessoas. De alguma forma é complicado, né? Saber qual é a forma. Mas você tocou no ponto que eu falei que duas coisas tinham me chamado a atenção na tua resposta anterior. Uma foi essa dos valores, né? E a outra é essa coisa das pessoas e dos projetos que ficam de fora. Como é que se trabalha a cabeça dessas pessoas? Como é que se diz para uma pessoa que o seu projeto não foi aprovado? Por que não foi aprovado? Porque me ocorre que cada pessoa, ou quase todas as pessoas que colocam um projeto, vão em busca de financiamento para o seu projeto, entendem que o seu projeto é o melhor projeto do mundo, que o seu projeto é extremamente importante, pelo menos para aquela pessoa ou às vezes até para o contexto onde ela vive, para o bairro onde ela está, para o seringal, para a cidade. E aí, como é que se explica para alguém que o teu projeto foi reprovado? A gente está tentando aí ao longo desses 2 anos, e a Fundação já havia tentando fazer isso também, apesar de ser uma coisa muito complicada de se fazer, convencer a pessoa que seu projeto foi reprovado, mas assim, a gente está tentando mostrar para as pessoas o caráter social da lei de incentivo, né? De que a pessoa olhe a lei de incentivo não como seu projeto, e sim olhe a abrangência da lei de incentivo, a quantidade de projetos, a quantidade de benefícios, a quantidade de coisas boas que a lei de incentivo consegue trazer. E aí a gente tentando trabalhar essa coisa na cabeça das pessoas, apesar de ser uma coisa muito difícil, como você falou, a minha ideia é a melhor ideia do mundo, as pessoas não querem saber quais os critérios, mesmo a gente falando quais são os critérios, as pessoas acham ainda assim que seus projetos são os melhores. Claro. Agora a gente procura trabalhar isso, mostrar a lei de incentivo numa visão maior, numa visão de que a gente possa mostrar o benefício que essa lei traz e sempre incentivando as pessoas que revisem o seu projeto, discutam com mais pessoas e aí apresentem novamente os outros anos, que todo ano a gente procura aí contemplar os melhores projetos de alguma forma bem qualitativa. Mesmo assim, imagino tem gente que fica muito aborrecido, né? Tem muitos e muitos e muitos. Esses aborrecidos voltam no ano seguinte ou continuam aborrecidos? Eles voltam, a maioria volta. Alguns e voltam, a gente, né? Só o que a gente faz é sempre orientar que as pessoas olhem o projeto novamente, né? Acontece muito da pessoa apresenta no ano e no outro ano apresenta o mesmo projeto. Não faz nada. Não revisa, não acrescenta. Acaba ficando a mesma coisa do outro ano e ficando de fora novamente. E aí ficando com raiva 2 vezes, né? Então a gente pede que as pessoas sempre revisem, vá até a Secretaria de Esporte, a gente está sempre lá discutindo, orientando. Ô Márcio, a conversa tá boa, mas a gente vai precisar fazer um pequeno intervalo. Ideias da Aldeia, volta já. Voltamos com Ideias da Aldeia desta noite, trazendo hoje o Márcio Araújo, gerente da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte. Márcio, eu queria agora que você falasse para a gente sobre essas pessoas que pegam o bônus, as pessoas que são financiadas, como é que se dá essa prestação de contas, todo mundo presta contas direitinho, como é que acontece isso? Dandão, a gente vem identificando aí ao longo dos anos que há uma redução gradativa, tanto na Fundação quanto na Secretaria de Esporte, da prestação de conta dos projetos, né? As pessoas estão tendo cada vez mais clareza de que é um recurso público, um recurso que tem que ser aplicado em prol de uma comunidade, em prol de uma entidade, para a prática tanto do esporte como da cultura. Uhum. Então, no decorrer dos anos, aí 2000, 2001, 2002, 2003 e agora em 2004, a intenção tanto nossa como da Fundação Elias Mansur é que a gente possa aí tá fazendo com que diminua essa questão da prestação de conta, né? Cada vez mais a gente possa diminuir o número de pessoas que não prestam conta.
E isso fica bem claro, aí a gente for colocar em números, a gente fica bem claro que há uma diminuição, sim, tanto na Fundação como na Secretaria de Esporte. Da inadimplência, né? Da inadimplência. E as pessoas que insistem e não prestam contas, o que acontece com elas? Aí tem penalizações, né? A primeira a pessoa fica impedido de receber qualquer recurso da Secretaria de Esporte e também da Fundação Elias Mansur, né? Existem outros convênios e aí as federações, entidades, pessoas físicas ficam impedidas de receber esses recursos. Uma outra penalidade, antes as pessoas poderiam apresentar a prestação de conta e apresentar um novo projeto. O que a gente fez? A gente fez uma rediscussão, Secretaria de Esporte e Fundação Elias Mansur, para que essas pessoas sejam penalizadas também, para que o tempo que ele passar depois do prazo de prestação de conta, 1 mês, ele vai ficar 1 mês pendente com a lei de incentivo. Se nesse 1 mês abrir o edital, a pessoa está automaticamente fora da lei de incentivo. Também tem sanção administrativa, né? Ele é acionado juridicamente pelo governo do estado, vai o seu nome, RG CPF para a Secretaria de Fazenda, então, e ele tem também que devolver, corrigido monetariamente, todo o valor que foi financiado para ele. Então essas penalidades a gente está sendo bem rígido nessa questão da prestação de conta. Como eu falei, é dinheiro público, tem que ser bem aplicado e bem executado em todos os seus projetos. É mais fácil e mais inteligente prestar conta, né? Muito mais fácil. E a gente procura aí, vem procurando muito fazer isso. A Fundação já fazia isso muito bem, a Secretaria de Esporte, junto com a Fundação Elias Mansur, está procurando fazer isso. A gente vem procurando aprimorar tudo que já vinha sendo feito para que a gente consiga diminuir esse número de pessoas que não prestam conta, porque tem um agravo, a pessoa não prejudica só ele, prejudica toda uma comunidade, prejudica todo um município, prejudica toda uma entidade. Então, não é uma questão individual, é uma questão coletiva, prejudica uma série de pessoas que poderiam estar usufruindo daquele... Uma relação em cadeia. Isso, né? Que poderiam estar usufruindo tanto de atividades esportivas como de atividades culturais. Márcio, eu queria que você falasse agora sobre a questão do julgamento, da escolha dos projetos. Vem um número muito grande de projetos para a Secretaria de Esportes e a maioria não pode ser financiado porque não tem recurso para financiar todos. Eu queria que você falasse um pouco desse processo de julgamento. Como é que é formada a comissão que julga os projetos, quem indica? Enfim, que processo é esse? Na lei, ela diz que tem que ser uma comissão formada por 5 pessoas. Aí, 2 pessoas representando o governo do estado, nomeado pelo governador, e aí 3 pessoas da comunidade esportiva e cultural. Na Fundação Elias Mansur, essa comissão era formada por 5 pessoas, dentro dela existia pessoas da área do esporte e da área da cultura. O que ficou melhor nessa separação dos editais da lei de incentivo? Agora, as pessoas de cultura vão julgar os projetos de cultura. São 2 comissões. Então, as pessoas do esporte vão julgar os projetos de esporte. Então, são 2 pessoas do governo e na Secretaria de Esporte são 3 pessoas representantes da comunidade esportiva. E o que é melhor ainda, é indicado pelas próprias entidades, federações, ligas, associações. Todas essas entidades esportivas podem estar indicando o nome de uma pessoa para fazer parte dessa comissão de avaliação de projeto. E aí ela vai estar aí julgando os projetos que efetivamente eles têm uma identidade, né? Têm uma identificação. Essas pessoas vão estar ali julgando ideias que no decorrer da sua vida vieram vendo aquelas ideias, né? Então, o que é julgado? O que a gente julga nessa comissão? O que se julga nos projetos? A primeira coisa é se cumpriu o edital, né? Tem que cumprir o edital. Os requisitos do edital. Os requisitos do edital. Não cumpriu algum, já está fora. Fora, na primeira avaliação, a gente já faz essa avaliação prévia de ver se a pessoa conseguiu seguir as regras que a gente está colocando ali. E, na verdade, a gente acha que essas regras não são para dificultar o acesso ao recurso, e sim para qualificar esse acesso, né? Para que as pessoas possam
qualquer uma pessoa não possa estar aí pegando com má intenção. Só pegue mesmo o recurso quem tem uma intenção de fazer alguma coisa. A segunda coisa é se a pessoa que está pedindo aquele dinheiro necessita realmente daquele dinheiro, né? Então é uma balança que a gente faz aí entre os aspectos social, a valorização social e o financeiro. Se ele tem uma ideia boa, se ele tem uma abrangência boa, quem é que ele vai atender naquele projeto e se naquele projeto o que ele está pedindo é realmente necessário para atender aquela comunidade e aquelas pessoas que estão especificadas no seu projeto. Certo. E tem algum tipo de associação, algum tipo de iniciativa que normalmente não vai passar de jeito nenhum? Por exemplo, escolinha de futebol. O que há, desde que a lei de incentivo foi para a Secretaria de Esporte, ocorreu uma discussão de que a gente deveria canalizar os recursos, né? O que é isso? Esporte comunitário e atender as escolinhas de esporte. E a lei de incentivo e atender as competições das federações, das entidades, das ligas, das associações, das pessoas físicas. E aí, no edital de 2003 e no edital de 2004, não ocorreu o atendimento na lei de incentivo das escolinhas. Tá? Então, por que ocorreu isso? Porque a gente acha que no esporte comunitário ia ser dois recursos, para o esporte comunitário e para a lei de incentivo contemplar a mesma coisa que é a escolinha. Então a gente atende as escolinhas no esporte comunitário, que tem uma abrangência também nos outros municípios, e a lei de incentivo a gente financia aí as competições, todas as outras coisas que são feitas tanto na área do esporte como na área da cultura, né? Um clube profissional, por exemplo, Márcio, pode ser contemplado? Pode, sem problema. Um clube profissional que queira fazer alguma atividade extra futebol ou extra futebol profissional, tem alguma restrição para clube profissional? Não, sem problema nenhum. Ele pode muito bem querer promover Porque os clubes já recebem um dinheiro do governo para realizarem as suas atividades profissionais do campeonato profissional e, salvo engano, em anos anteriores, não sei se esse ano tem uma cláusula lá no documento que diz que eles têm que promover, por conta ainda desse dinheiro, tem que promover atividades de escolinhas, de júnior, de mirim, infantil, não é assim? O que ocorre é que exige-se, como contrapartida dos convênios que são assinados com os clubes profissionais, uma contrapartida, né? Que eles possam estar ali fazendo... Formando também. Trabalhando essa coisa da base, né? Que é a questão social que você vem falando. Questão social. Mas assim, o fato deles receberem o convênio da Secretaria não fica impedido de eles receberem a lei de incentivo. Até porque as federações também recebem, mas foi uma outra forma que a gente procurou canalizar. O dinheiro dos convênios para as federações é para viabilizar a participação dele em competições nacionais. E o da lei de incentivo... Só para isso? Isso. Tá. E o da lei de incentivo para viabilizar as competições aqui no estado. E para competições nacionais, dependendo da federação, tem um montante maior, outro menor? Isso. Aí, de acordo com o calendário de cada federação, que é entregue para a Secretaria de Esporte, vê-se a demanda e vê o que a Secretaria pode contemplar nesse calendário. Márcio, olha só, você está há 2 anos à frente, mas você acompanhou também os anos anteriores, que era na Fundação Elias Mansur, né? Nesse tempo todo, tem algum projeto assim que te chama muita atenção? Ou porque foi bem executado, ou porque foi muito simpático, a questão do fim social? Tem algum projeto assim que você poderia dizer aqui, destacar? É complicado isso porque, como a gente falou no começo, todo mundo acha que o seu projeto é o melhor do mundo. Mas teve alguma coisa curiosa que a gente podia citar? Onde? Na verdade, Dandão, assim, para se ter uma ideia, a gente contemplou nesses 5 anos de lei de incentivo, que vai fazer com esse agora de 2004, 910 projetos na área da cultura e do esporte. E aí com os projetos já aprovados esse ano, né? 910 projetos. E aí dentro disso está publicação de livro,
publicação, CD, teatro, festival caipira, campeonato de futebol, muitos projetos que a gente vê, Dandão, que é muito bom, a gente fica muito feliz quando a gente recebe, são projetos como em Rodrigues Alves, Futebol na Roça. São projetos que eles fazem para dentro, vão nos rios, então é muito interessante. Tem um projeto de Tarauacá também, que é um projeto de futebol na floresta, que eles descem o rio, sobem o rio, fazem um campeonato. Como é que funciona? Me fala do futebol na floresta. Eles fazem as seletivas... Entre seringais? Isso, nos seringais. E aí vão fazendo, de acordo lá com a realidade, que me parece são em 13 comunidades diferentes. E aí vão fazendo a seletiva e na final eles levam os 2 times campeões para Tarauacá. E aí fazem uma grande festa, uma grande... Esse projeto é um projeto tradicional, muito tradicional lá em Tarauacá. A gente tem também um projeto muito bom e também não querem dizer que os outros projetos não são bons, mas assim, projetos que a gente chama atenção. Chama atenção. É um projeto de Chapuri, da Morex, da Reserva Extrativista Chico Mendes, que eles chamam de Copão Extrativista Chico Mendes. Eles sempre fazem esse projeto, já é o 3º ano que eles fazem esse projeto. Também a maioria dos campeonatos municipais desses municípios, a gente sempre está financiando pela lei de incentivo. A gente tem a Copa Cidade de Brasileia, a gente tem muito projeto bom. Por exemplo, aqui em Rio Branco, a gente teve um projeto o ano passado que surpreendeu assim, todas as expectativas, que foi o projeto Gincana Esportiva Brincar e Agitar, que foi um projeto que foi executado no Centro da Juventude da Estação. Um projeto que pegava várias escolas e aí fazia gincanas, teve um retorno social para aquelas escolas muito bom também. A gente tem um projeto que foi executado em parceria com a ABB, que a gente conseguiu movimentar aí o estado, quase o estado todo, só não atendemos Juruá e o Envira lá, que foi um projeto campeonato estadual de dominó, atendeu muita gente também. A gente tem o Congresso de Atividade Física da UFAC. Então a gente procura aí, Dandão, ficou bem claro que a gente procura atender desde o seringal até a produção científica, que é o Congresso de Atividade Física. Então isso é uma coisa muito gratificante para a Secretaria de Esporte, para a Fundação Elias Mansur, que pode estar ali sempre financiando sonhos e ideias e talentos que, na maioria das vezes, as pessoas não têm de onde tirar esse apoio, né? Márcio, nós temos mais uns 20 segundos. Eu queria perguntar mais uma coisa sobre a participação. Se alguém quiser participar numa próxima edição, o que fazer? Primeiro, pegar a sua ideia, discutir com as pessoas. A minha ideia sempre é a melhor, então o que eu faço para melhorar, para descobrir os defeitos dessas ideias? É discutir com as pessoas, fazer uma discussão. Tem uma equipe na Secretaria de Esporte que vai estar sempre à disposição, orientando as pessoas de que forma. A gente tem algumas regras, tem que ter regras porque é recurso público. A gente tem um formulário padrão e orientação para as pessoas elaborarem. Então é discutir, fazer mesmo o que se deve fazer com aquela ideia, colocar só o necessário e procurar a Secretaria de Esporte e a Fundação Elias Mansur. A gente vai ajudar com o maior prazer e com o maior carinho para que as pessoas possam estar aí realizando seus sonhos e seus ideais, tanto na área de esporte como na área da cultura. Legal, Márcio. Obrigado pelo esclarecimento e obrigado por ter vindo. Obrigado pelo espaço e parabéns pelo programa. Bom, Ideias da Aldeia vai ficando por aqui. Muito boa noite a todos.